Bom, pessoal, retomando aqui, vamos voltar para começar a abordar as principais questões que envolvem a União Europeia hoje, tá? Começando aqui pela crise dos refugiados, né? Que sem dúvida nenhuma é um dos assuntos que ganhou mais espaço na mídia nos últimos anos. Então, esse mapinha ele mostra exatamente as rotas por onde chegam os refugiados, né, as rotas aqui do Mediterrâneo e também as rotas do leste europeu. Essas aqui do Mediterrâneo trazem principalmente imigrantes ou refugiados que saem do norte da África, e as rotas do leste europeu trazem basicamente imigrantes asiáticos, né, vindos do Oriente Médio. A Europa hoje tem 7,5% da sua população composta por imigrantes ou refugiados, que dá mais ou menos aí 40 milhões de pessoas. A grande questão é um número até pequeno, né, pessoal? A grande questão aqui não é, apesar de as pessoas acharem que, a princípio, né, quando o sujeito olha principalmente as matérias da televisão, aí vê aquela quantidade de refugiados de repente chegando em barcos improvisados, como a gente já viu em aulas anteriores, é, as pessoas, quem está de fora, né, acaba imaginando, primeiro, que há uma quantidade muito grande de imigrantes, né, em proporção ao restante da população. A gente acabou de ver que não é bem assim. Entre imigrantes e refugiados são 40 milhões de pessoas, né, dá 7,5%. A Europa como inteira tem mais de 500 milhões de pessoas. Então, assim, o volume de imigrantes e refugiados não é tão significativo assim em comparação com o todo da população europeia, né? Essa é a primeira questão. E segundo, o problema não é muito o camarada que está chegando agora, tá? O problema é o imigrante que já se enraizou e que foi responsável, está sendo responsável por uma mudança de cara, mesmo na Europa. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vamos fazer uma simulaçãozinha em torno dessa questão do enraizamento do imigrante. Então, aqui, ó, o primeiro imigrante, vamos botar aí, fazendo uma simulação, botar aqui o cara que saiu da Argélia e foi para a França, ou o cara que saiu da Nigéria e foi para a Inglaterra, ou saiu de Ruanda, foi para a Bélgica. Ele tinha chegado na Europa com 20 anos de idade em 1950, tá? Lembrando que sempre existe essa preferência pela metrópole, né? Sempre existe essa preferência de o sujeito, até por conta da língua e por conta do certo vínculo histórico-cultural, quando ele vai emigrar, ele prefere a sua antiga metrópole, tá bom? Então vamos supor que esse cara chegou em 1950 com 20 anos de idade e 5 anos depois ele teve lá o seu primeiro filho. Esse cara vai dar origem então à primeira geração de nativos. Esse filho, ele já, obviamente, do ponto de vista jurídico, não será mais imigrante. Ele nasceu na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, seja lá onde for, tá? Então, a gente está falando aí de 65 anos atrás, é isso? Em que começam a nascer aí os primeiros filhos de imigrantes em solo europeu, ok? E aí vamos imaginar que 25 anos mais tarde, aqui, ó, em 1980, nasce o primeiro neto do primeiro imigrante. Ou seja, o filho desse cara aqui, você já vai ter a segunda geração de nativos. E em 2005, ou seja, há 15 anos atrás, já está nascendo o primeiro bisneto desse primeiro imigrante que possivelmente já até morreu. Tá? Então você já está na terceira geração de nativos e agora, né, aí 2020, você já está nascendo a quarta geração, ou seja, o cara já está muito enraizado, ele já vem num processo de enraizamento muito forte e de muito tempo. E é exatamente esse processo que vem mudando a cara da Europa. Vem mudando não só a cara do europeu do ponto de vista físico, como vem, obviamente, também causando algumas mudanças culturais. E é isso que incomoda muito, o fato desse filho, neto, bisneto do primeiro imigrante é, ter se transformado em um europeu, tá certo? Hoje.
A gente não pode mais olhar para a Europa hoje como a gente olhava no passado, com aquele estereótipo do europeu alto, branco, de olhos claros, o estereótipo do alemão, o estereótipo do holandês, o estereótipo do francês, porque isso não existe mais, tá? E isso vem incomodando, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa formação, o futebol é muito bom, né? Para a gente poder falar disso. Isso que vocês estão vendo aí é a formação da seleção francesa, campeã da Euro em 1984, tá certo? Percebam, que no time inteiro só existe um negro, que é o atacante Tigana. O restante, todos brancos, tá certo? Inclusive aqui o craque do time, o Michel Platini, que foi inclusive presidente da UEFA. Tá? Isso é a França campeã da Euro em 1984. Agora, olhem para a França, que é a atual campeã do mundo de futebol. Olha para esse time. Você tem pouquíssimos brancos. Você tem brancos, brancos mesmo. Você tem aqui o goleiro Lloris e o Griezmann, atacante lá do Paris Saint-Germain, né? Agora, não, tá no Barcelona. O resto, olha só, todos, nitidamente negros, ou bem morenos, o que sugere aí uma descendência ligada a algum imigrante africano, tá certo? Olha a diferença desse time para esse aqui. Então, observar essa. Isso eu poderia, eu estou dando exemplo da França, mas poderia falar da Inglaterra, poderia falar da Bélgica, a seleção belga também. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo é muito bom, para a gente poder mostrar isso. E é exatamente essa mudança, que eu estou mostrando para vocês aqui, que começa, a estimular, por exemplo, a xenofobia na Europa. Tá? Menos por conta de uma competição por emprego, tá certo? Que há um exagero, sabe, quando a gente vai colocar o peso da questão do emprego aí na xenofobia, porque normalmente o imigrante ele não vai competir com o europeu tradicional pelo emprego, porque o imigrante ele vai se sujeitar a trabalhar exatamente nas funções de menor remuneração, de menor qualificação, e o francês típico, ele não, o inglês típico, o belga, o holandês tradicional, ele não vai querer fritar hambúrguer, ele não vai querer fazer a faxina, ele não vai querer esse tipo de serviço com menos qualificação. Então, como eu estou colocando, há um certo exagero colocar isso na conta da mão de obra, sabe, que vai competir no mercado de trabalho. Isso não é bem assim. O europeu típico ele quer, na verdade, os serviços, os trabalhos de maior remuneração, que exigem mais qualificação. Na verdade, então isso causa menos temor, essa disputa pelo mercado de trabalho, tá? Ela é superdimensionada muitas vezes quando as pessoas vão abordar essa questão. O que conta aí, né, para que haja o crescimento das reações dos conservadores, que do ponto de vista político se manifesta a partir do crescimento dos partidos de extrema direita, o que leva, na verdade, à xenofobia é o enraizamento do imigrante, é eu olhar para o lado e ver como europeu, tão europeu quanto eu, um negro, um muçulmano, um cara que está trazendo uma cultura que até então eu não reconhecia como uma cultura europeia, mas que agora é cada vez mais fazendo parte, está cada vez mais fazendo parte do dia a dia da Europa, tá certo? E foi exatamente esse tipo de foi exatamente essa xenofobia e esse tipo de comportamento que gerou o Brexit, que gerou a saída do Reino Unido, da União Europeia. Por quê? Porque, como a gente sabe, a União Europeia tem aí a soberania compartilhada, não só, né, com relação a moeda única, não só com relação ao euro, mas também com relação a uma série de políticas, a política agrícola da União Europeia comum, da política de imigração, quem faz parte da União Europeia, quem escolhe fazer parte da União Europeia, escolhe se submeter a políticas eh, de imigração comuns, então você precisa obedecer às regras que estão determinadas dentro da Constituição Europeia, você não pode estabelecer as suas próprias regras de imigração. Então, pegando o Reino Unido como um lugar muito conservador,
tá? Principalmente algumas regiões, isso motivou, tá? Sem dúvida nenhuma foi talvez o único motivador para a saída do Reino Unido, tá certo? É, tanto que foi praticamente o único argumento usado na campanha, tá certo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nos próximos slides, a proporção de votos, tá? Que cada região dentro da Grã-Bretanha teve no plebiscito do Brexit. Então, principalmente algumas regiões que são muito conservadoras, incomodadas com essa situação do enraizamento do imigrante, é, votaram pela saída, mas não consideraram as outras questões, que são questões econômicas que atingem o Reino Unido, né, de maneira bem forte e que podem vir a causar problemas. Tanto que muitas matérias de jornal falam em os arrependidos do Brexit, né? Fazendo exatamente uma brincadeira, porque os caras, quando resolveram sair da União Europeia, os caras focaram muito na questão do imigrante e esqueceram o resto. Tá? Então percebam que, e aí é claro, se você já tem essa situação do enraizamento do imigrante que te incomoda, uma mudança da cara da Europa que te incomoda, uma mudança cultural, né, que também te incomoda. E aí você vê ainda chegando mais gente, mesmo que sejam refugiados, o cara que tem medo, ele olha assim, poxa, meu irmão, daqui a pouco eu estou sendo expulso do meu país por esses imigrantes. E quem se aproveita dessa situação, para poder fazer campanha, vai botar essa pilha mesmo, certo? Vai botar esse terror. E aí o cara que é mais conservador, com medo, ele vai lá e vota pela saída, vota, pelo Brexit. Então, é importante a gente entender que a xenofobia, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Tá? A xenofobia é algo que é a consequência do medo que o camarada tem, por alguma questão envolvendo o imigrante. Tá? Principalmente o medo da mudança, o medo do que ele está vendo, que é novo e que está sendo trazido de fora. É claro que pode entrar nesse pacote também, em alguma medida, a questão do emprego, a questão do trabalho, mas como eu disse para vocês, tem que ter cuidado porque isso muitas vezes é superdimensionado. Tá bom?